Olha, esse caso chama muito a atenção porque o crime acontecia dentro de casa, o que dificulta a identificação desse tipo de crime. Eu vou conversar agora com a delegada Maria Eduarda, que tem os detalhes dessa situação e vai explicar melhor para a gente. Boa tarde, doutora. Esse mandado de prisão, né, chegou nesse momento, vocês conseguiram cumprir depois de um trabalho de investigação junto à vítima. Isso, boa tarde a todos. Como você falou, de fato, o mandado de prisão, ele surgiu a partir de toda uma investigação que foi feita anteriormente, a partir da revelação dessa adolescente aos seus familiares, que procuraram a polícia para denunciar o caso. O que é que ela contou com relação a esse tipo de crime? O que é que ele fazia com ela? Era escondido? Era dentro de casa, quando não tinha ninguém? Sim, ela revelou que esses abusos se iniciaram aos 11 anos de idade, que começaram com a prática de atos libidinosos, que evoluiu até a prática da conjunção carnal aos 12 anos de idade, quando ela teve a sua primeira relação sexual, infelizmente de forma violenta. E ele fazia isso em que momento? Quando ela estava sozinha em casa? Sim, esses abusos aconteceram, né, ao longo dos anos, porque se continuaram dos 11 até os 13 anos de idade, e ele abusava sexualmente dela durante a noite, quando as outras pessoas da casa estavam dormindo. Nenhum familiar desconfiava? Não, ninguém desconfiava que o crime estivesse acontecendo, e ela também não teve coragem de revelar, passou todos esses anos sofrendo tudo isso calada. Ele ainda era bastante agressivo, ele ameaçava? Sim, ele praticava todos os abusos sob grave ameaça, eram relações sexuais violentas, e ele tinha um histórico de agressividade porque era uma relação conflituosa dentro do lar. Ele agredia fisicamente essa mãe também, então ele tinha esse histórico de agressividade, sim. Ele dizia que ia matá-la, que ia matar outras pessoas da família? Sim, ele ameaçava que mataria a mãe dela e que mataria o irmão dela se ela revelasse o crime. E a partir de que momento ela decidiu falar sobre isso? Ela decidiu falar quando ele acusou falsamente uma pessoa do convívio deles, né, da família lá, um avô de consideração, inventou essa acusação de que teria sido esse avô que estava abusando sexualmente dela. Todas as providências da família foram tomadas em relação a esse avô de consideração, de afastá-lo do convívio da menina, e ela fala que ao perceber que o avô estava sendo acusado injustamente, ela se encorajou e decidiu revelar que era ele o real abusador. E a partir desse momento ele passou também a ameaçar a mãe? Sim, depois que a adolescente revelou o crime, que elas procuraram a polícia, ele continuou ameaçando, continuou procurando. Apesar de ter saído do local, de ter fugido da localidade, né, com medo da repercussão na vizinhança, ele continuava ameaçando e perseguindo essa família por telefone para que eles retirassem a queixa, né? E para surpresa da polícia, a partir desse momento que começa essa investigação, outra vítima pode também ter surgido nesse caso? Sim, há uma segunda suposta vítima que trouxe essa informação à polícia, uma filha biológica dele. Esse inquérito ainda está em andamento, mas ela falou que se sentiu encorajada com o relato da irmã e então resolveu revelar que também teria sido vítima de abuso sexual por parte dele. É um crime difícil, né, doutora? Até mesmo para incriminar a pessoa, para colher provas. Às vezes as pessoas têm medo porque dizem que não tem provas, ou a criança, vamos dizer assim, ela não é levada realmente a sério. Isso, é um crime difícil porque é praticado num ambiente fora das vistas, né, de outras pessoas, fora da presença de testemunhas. Muitas vezes, né, a própria criança ou adolescente, como você falou, é desacreditado, é desestimulado, né, ameaçado também. Então, de fato, é um crime difícil de chegar ao conhecimento das autoridades. Mas a gente reforça essa necessidade de procurar a polícia para que a investigação seja feita, porque a palavra da vítima ela tem uma especial relevância, né, nesses casos, justamente por conta dessa dificuldade de ter outras provas. Então, é importante que a polícia seja acionada. E no caso específico, até o agressor mudou o comportamento, né? A mãe só não identificou que estaria relacionado ao abuso. Isso, a mãe, apesar de falar que nunca desconfiou que ele pudesse estar abusando sexualmente dela, chegou a dizer que num determinado momento do convívio, lá no início da adolescência dessa vítima, percebeu que ele estava tendo mais ciúmes dela, que chegava a presentear, que estava muito mais próximo dela, mas ela fala que naquele momento não conseguiu relacionar isso com um interesse libidinoso da parte dele.